Olá! Retornando da nossa segunda parte da terceira aula, estamos falando sobre autoridade espiritual. Aí na primeira parte nós estivemos falando sobre restaurando, resgatando a autoridade, né? Vimos aí esse momento tremendo em que Moisés dá ordens, dá direção, Josué obedece essas ordens e Moisés sobe o cume do monte, ergue as mãos com a vara, ergue as mãos, restaurando a autoridade. Quando Moisés está com as mãos erguidas, Josué ganha a batalha. Se as mãos esmurecem, ele passa a perder a batalha. Até que o ministério de suporte, Arão e Hur, sustenta as mãos aí de Moisés. Que coisa tremenda, né? Então a autoridade, ela acontece, ela é resgatada e restaurada à medida que a obediência. O próprio Jesus, ele teve que obedecer, mesmo sendo o verbo encarnado, mesmo sendo o Deus em forma humana, ele teve que obedecer. Olha só, Hebreus capítulo 5, que passagem tremenda. Hebreus capítulo 5, versos 7 a 9 nos diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Então a obediência traz aprendizado, a obediência traz autoridade, a obediência traz aí justamente o conhecimento, né? Então o próprio Senhor Jesus Cristo, ainda que era filho, o Senhor inicia a ser com obediência. Filipenses capítulo 2, Paulo vai nos dizer a partir do versículo 5, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus obedeceu, Jesus nos ensina a obediência. A obediência traz autoridade, né? Obedecer é melhor do que o sacrificar. Saul desobedeceu, Saul cumpriu parcialmente. Obediência parcial é desobediência. João capítulo 14, verso 28, Evangelho segundo João 14, 28. Ouvistes o que eu vos disse: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então nós vemos aqui o próprio Senhor Jesus Cristo veio dos céus para cumprir, obedecer aí as diretrizes, as ordens do Pai. Então, princípio divino, né? Deus honra a obediência, Deus honra aquele que se humilha, aquele que aprende, aquele que serve. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 11. Lucas 14, 11, Jesus diz assim: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo humilhar será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Deus exalta todo aquele que se humilha. Então a importância de nós sermos humildes para aprendermos do Senhor e nos submetermos aí à palavra do Mestre, nos submetermos aí à vontade de Deus. Temos que aprender obediência através do sofrimento, assim como Jesus aprendeu através do sofrimento. Voltando aí para o escritor de Hebreus, Hebreus capítulo 5, verso 8, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 21, 2:21, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, né? Que coisa tremenda e gloriosa. Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, veio, humilhou-se, colocou-se na forma de homem e aprendeu por aquilo que padeceu. Aprendeu a obediência por aquilo que ele sofreu. E Jesus é o nosso maior modelo, nosso maior referencial, o nosso maior exemplo. Como que Deus, então, estabelece o seu reino? Nós temos que entender que a vontade de Deus é estabelecer o reino, e Jesus, quando veio, ele veio para trazer o reino do Pai, né? A mensagem de Jesus foi essa: a vós é chegado o reino dos céus, a vós é chegado o reino dos céus, e o reino de Deus é chegado a vós. Então, na verdade, nós vemos aí a importância de nós entendermos como estabelecer o reino. A igreja está na terra justamente para que o reino de Deus seja estabelecido. Foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, né? Venha sobre nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já é nos céus. Deus ordena que a igreja seja a vanguarda do seu reino, né? A igreja a agência do seu reino. O homem, de Adão até a nação de Israel ser formada, falhou em estabelecer o reino. A vontade de Deus em Adão era que Adão fosse o embaixador, que Adão fosse o representante legal, que Adão fosse o referencial, né? Estabelecesse o reino dos céus na terra. Mas Adão falhou, e até a nação de Israel ser formada, falharam em estabelecer o reino. E quando a nação de Israel, que poderia estabelecer o reino, entrou na Terra Prometida, começou a fazer alianças erradas e começou aí a cultuar a falsos deuses, a postes ídolos, e isso desagradou demais o Senhor. Agora Deus não tem plano B, agora o plano de Deus é que a igreja venha estabelecer o reino de Deus. O reino de Deus está no Senhor, o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é a forma de Deus agir. Né? Então o evangelho não só convoca o povo a crer, mas também a obedecer. A obediência à palavra de Deus, ser de praticantes e não somente ouvintes. Através da igreja, as nações vão se tornar o reino de Deus. Através da agência de Deus na terra, a igreja, as nações então vão se tornar justamente o reino de Deus na terra. Né? Então, o reino de Deus, Apocalipse capítulo 11, verso 15. Apocalipse capítulo 11, verso 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e de seu Cristo, e ele reinará. Então a importância de nós entendermos a maneira de Deus obter o seu reino. Primeiro, no Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo Jesus, necessário vos é trazer o reino. O reino de Deus é chegado a vós. Essa foi a tônica da mensagem de Jesus. Segundo, na igreja. A igreja precisa estabelecer o reino de Deus. Em terceiro lugar, em todo o mundo. E quem que Deus vai usar? Os agentes do reino. Quem Deus vai usar? Os embaixadores do reino. Quem Deus vai usar? A igreja, você. Então você, na verdade, tem que usar a autoridade espiritual que Jesus te outorgou através da morte dele na cruz do Calvário, para que você possa, então, viver aí esse tempo de bênção, de milagres, e entender que o reino de Deus vai ser estabelecido na terra. E João aqui, no Apocalipse 11, está dizendo, grandes vozes nos céus diziam: os reinos do mundo vieram a ser do seu Senhor e do seu Cristo, do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Agora, o reino de Deus funciona sob princípios, e princípio de obediência. Então, a igreja deve obedecer à autoridade, entendendo que toda autoridade foi estabelecida por Deus. Toda autoridade foi estabelecida
por Deus. A importância de nós entendermos que a autoridade está no corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Jesus é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Então, a importância de nós entendermos que o que está sobre o cabeça repousa sobre o corpo. O que está sobre o cabeça tem que vir sobre o corpo. Olha a profecia que Isaías vai nos trazer em capítulo 61. A salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Não, peraí, isso aqui é uma profecia para Jesus. Sim, se ele é o cabeça, eu sou membro do corpo, o que é sobre o cabeça é sobre mim. Se ele é cabeça e eu sou parte do corpo, o que veio sobre ele me alcança, porque o que está sobre o cabeça vem sobre o corpo. Então, entendendo que é uma profecia, sim, messiânica, 725 anos antes da vinda de Jesus, falava acerca de Jesus, mas se está sobre ele, eu sou membro do corpo dele, então está sobre mim também. E eu posso me apropriar, eu posso tomar posse disso. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele, o Senhor, me ungiu para pregar boas novas aos mansos. O Senhor me enviou para restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para. Unção é revestimento, unção é cobertura, unção é envolver a capa, né? O manto. Ele me capacitou, ele me revestiu, ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para proclamar liberdade aos cativos. A igreja é o corpo de Cristo na terra, sendo que ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Nós somos membros do seu corpo. Então precisamos entender a função do membro, precisamos entender que para uma mão se mover, a cabeça deu ordem, a cabeça deu impulsos à mão, ao músculo, aos ossos, a cada junta, né? Então a necessidade do corpo trabalhar em harmonia, a necessidade do corpo trabalhar em unidade. Vamos lá para 1 de Coríntios e vamos ver a revelação que Paulo teve acerca da autoridade que há sobre o corpo e da unidade do corpo. 1 Coríntios capítulo 12, acerca da diversidade dos dons espirituais. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, dons espirituais, quem vai governar é o Espírito. E há diversidade de ministérios. Ministérios são 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas conforme Paulo vai nos dizer em Efésios 4, aqui ele testifica aos irmãos de Corinto da mesma forma. A diversidade de ministérios, mas o Senhor, que Senhor? Senhor Jesus Cristo, que governa, que lidera os ministérios. Dons do Espírito, o Espírito Santo. Ministérios, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações. Operações o quê? Motivacionais. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, é dada a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom da fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas. A outro, a profecia. A outro, dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Os 9 dons do Espírito, que são do Espírito Santo, mas o fluir e a manifestação no corpo de Cristo, na igreja do Senhor Jesus Cristo. Verso 11. Mas um só
e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo a cada um como quer. Paulo agora começa a entrar na unidade dos membros. Unidade dos membros do corpo. O corpo tem muitos membros, mas todos os membros são um só corpo. Então veja só, verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. A vinda de Jesus nivelou, a vinda de Jesus igualou montes e outeiros, nivelou, tirou toda a discriminação. A vinda de Jesus não tem mais agora judeu, gentil, judeu ou grego, servo ou livre. Todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um como ele quis. A uns ele colocou como olho, a outros ele colocou como ouvido, a outros ele colocou como mão, a outros ele colocou como boca. Então Deus colocou cada um no corpo como ele quis. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, porque o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Presta atenção agora. Nem ainda a cabeça pode dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Espera aí, quem é o cabeça do corpo? Cristo. Cristo jamais vai dizer a qualquer membro do corpo, eu não preciso de ti. Para que o reino seja estabelecido na terra, o cabeça conta com os membros. Agora, não adianta a cabeça pensante, racional, ter pensamentos, projetos, iniciativa, se o corpo não levantar e for. A vontade do cabeça, que é Cristo, era que o evangelho, o reino, já tivesse sido estabelecido no mundo inteiro. A vontade do cabeça, que é Cristo, é que o reino seja pregado aos quatro cantos da terra. Mas se o corpo não levantar e ir, a cabeça não chega. Olha só que interessante, né? Sabe aquele dia que você está cansado, com preguiça, aquele dia que você passou uma semana estressante e tudo mais, e a segunda-feira desperta e tua cabeça está funcionando e de repente você começa a pensar, meu Deus, hoje é segunda, eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no serviço, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer compra, eu tenho que fazer tal coisa, passar no médico, passar na farmácia, no mercado, enfim. A cabeça começa a trabalhar e aparece a sua agenda completa do dia, o que você tem que fazer naquele dia. Se o corpo não levantar da cama, a cabeça não vai em lugar nenhum. Se o corpo não sair da cama, a cabeça não chega onde ela tem que resolver os problemas. O cabeça é Cristo, nós somos membros do corpo. Como membros do corpo, se o corpo não levar a cabeça não chega. Então a cabeça, que é Cristo, nunca vai dizer aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disto. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. A uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta e terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres?
Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como um sino que tine. A importância da unidade do corpo. A autoridade vem quando você se alinha com a cabeça. A autoridade vem quando você cumpre a ordem do cabeça, quando você organiza, quando você se alinha. Então é natural o corpo obedecer à cabeça. Se o corpo não obedece à cabeça, é sinal de doença, né? É um derrame, é uma sequela que ficou grave. Então é natural o corpo obedecer ao cabeça. Deus providenciou para que a cabeça e o corpo participem de uma vida e natureza. Ou seja, você não precisa ficar dando ordens, braço, levante-se, mão, ergue, mão, estenda, dedos, fecham. Inúmeros sentidos são ativados quando você faz um movimento. Mas isso é natural, isso está no automático. Isso você não tem que ficar pensando, não tem que ficar ordenando para mover um braço, mover uma mão, para poder abraçar, para poder correr. Então isso daí, na verdade, são vozes de comando que são feitas que você nem chega ao conhecimento, que nem chega aí a pensar acerca disso. No corpo físico, então, acontece dessa forma. Por quê? Porque a cabeça está unida ao corpo. Quando estamos alinhados com Jesus, isso tem que ser tão bem ajustado que vai ser automático, vai ser feito como um piloto automático, a cabeça e os membros do corpo. Então, no corpo físico, o corpo e a cabeça ficam tão unidos que a obediência inclui movimentos conscientes e automáticos. No corpo espiritual tem que ser a mesma coisa, porque o físico é apenas um reflexo do que é o espiritual. Por outro lado, resistir às autoridades dos membros é resistir ao cabeça. Resistir à autoridade dos membros é resistir à ordem da cobertura do cabeça. O corpo não está apenas sujeito ao cabeça. Né? Tem diversos sistemas no corpo humano, né? O sistema sanguíneo, o sistema respiratório, o sistema linfático, sistemas aí que nós temos que estar atentos a essa sequência. Então o corpo não está sujeito apenas ao cabeça, mas sim ao governo, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo está sobre os seus ombros. A função de cada membro no corpo é limitada. O olho não consegue falar, mas ele enxerga. A boca não consegue ver, mas ela fala. A mão não consegue enxergar, mas ela toca. O pé não consegue falar, mas ele caminha. Então a função de cada membro no corpo, ela é limitada. Por isso que precisamos uns dos outros para que o corpo todo desenvolva, né? Por isso que o olho não pode dizer ao ouvido, o pé não pode dizer à boca e assim sucessivamente, né? Devemos então entender e aceitar a função de cada membro dentro do corpo. Se todo o corpo estiver submisso a Cristo, ele vai andar bem ajustado, e bem ajustado vai trazer crescimento. Por isso a distribuição de funções também é uma delegação de autoridade. Quando a cabeça orienta o olho para enxergar, o olho para olhar e fixar naquilo, na verdade o corpo todo se beneficia do que o olho enxergou. Então o corpo tem que aceitar o comando, a imagem, a informação que o olho manda como visão para o corpo todo. O corpo tem que aceitar, porque senão ele tromba, porque senão ele cai, porque senão ele não vê o chão, ele não vê o degrau. Então o corpo tem que aceitar o comando do que o olho manda como visão e tem que andar bem ajustado. Aquele que tem um ministério, ele tem que entender que o ministério tem que abençoar todo o corpo. E ele tem que entender que ele tem autoridade naquilo que lhe compete fazer. Por exemplo, o olho. O olho tem autoridade para ver. A boca tem autoridade para falar. Então ele tem que falar ajustado ao que o cabeça manda, né? Só o olho pode ver no corpo. Né? O braço, a perna não pode enxergar, o ouvido, o nariz, a boca não pode enxergar, mas o olho pode ver.
Então a autoridade da visão no corpo é o olho. Da mesma forma que a autoridade da fala no corpo é a boca, né? Então, para receber visão, você tem que se submeter à autoridade do olho para que o corpo não seja prejudicado e receber o que ele tem para dar. Então, cada um tem autoridade na esfera que foi colocado e Deus colocou cada um no corpo como quis. E para que o corpo cresça e desenvolva bem ajustado, ele precisa obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer se torna mais fácil quando a gente coloca o Espírito Santo como controle, quando a gente se submete à vontade do Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos ajuda, que nos instrui. Agora precisamos então tomar cuidado e resistir ao espírito de anticristo. O espírito de anticristo sempre se levantou contra a palavra, sempre se levantou contra o verbo. O espírito do anticristo sempre se levantou contra Deus. O espírito de anticristo sempre existiu, né? Surgiu lá nos céus com a iniquidade de Lúcifer no coração, de querendo se levantar contra a ordem de Deus, estabelecer o seu trono acima do trono de Deus. Então, em todo período da história da humanidade, a gente vê o espírito de anticristo atuando. Aonde? No paraíso, na serpente, querendo distorcer. Não foi assim que Deus disse, né? Querendo distorcer o que Deus tinha falado e convenceu Eva. Eva foi enganada pelo espírito de anticristo, aonde o Senhor tinha dito: comerás livremente de todas as árvores do jardim, mas desta você não pode comer, porque quando dela comer, certamente morrerá. E o espírito de anticristo possui a serpente, vai até Eva e engana a Eva, fala: não foi assim que Deus disse? Agora, espírito de anticristo não é o anticristo. Sabemos aí que na reta final da igreja na terra vai se levantar o anticristo, uma pessoa dominada pelo próprio Satanás, uma pessoa dominada pelo demônio, uma pessoa guiada por um espírito maligno. Agora, o espírito do anticristo, ele sempre existiu em todas as eras, em todo período histórico. Olha só, 1 de João capítulo 2, 1 de João capítulo 2, a partir do verso 18, nos diz assim: os anticristos, os anticristos. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Muitos se têm feito anticristos. Então presta atenção. Por onde conhecemos que é já a última hora? Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permanece em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Muito importante nós entendermos aqui essa verdade que está sendo dita e entendermos que ele não está falando contra o ensino, contra o aprendizado da palavra. Não. Não há necessidade de ninguém vos ensine. Nos ensine o quê? A falar em línguas, a profetizar, a fluir nos dons do Espírito. A unção que dele recebeste permanece em vós e a unção te capacita e você flui nos dons do Espírito através dessa unção. Agora, por outro lado,
Quando o texto, João está falando sobre o espírito do anticristo, ele não está falando do homem da perdição. Ele está falando sobre um espírito que age, um espírito que em todo período se levanta e resiste à palavra de Deus, ao que Deus falou, e que é desobediência. Toda vez que a pessoa insiste em desobedecer às autoridades estabelecidas por Deus, ela se deixa levar, ela é guiada pelo espírito do anticristo. Nessa mesma carta de 1 João, capítulo 4, agora João vai falar sobre os falsos profetas. Olha só, amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus, que todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo. Se o Espírito não confessa que Jesus Cristo veio em carne e sangue, esse não é de Deus. Esse é o Espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Temos que discernir, temos que obedecer a palavra de Deus, temos que colocar a palavra de Deus em prática. Paulo agora vai dizer em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, segunda carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 17, a vinda de Cristo será precedida com a manifestação do anticristo. Agora, ele vai falar do homem da perdição. A vinda de Cristo será precedida. Então, antes vai vir o homem da perdição, de manifestação do anticristo. Preste atenção, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 17. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo está nos dizendo que vai se manifestar o homem do pecado, que vai se manifestar o homem que vai ser o governo único mundial, que vai ser o anticristo. Então aqui Paulo nos mostra que o anticristo vai aparecer, vai surgir antes que a igreja seja tirada da terra. E a igreja vai conhecer esse homem do pecado, que vai vir aí um período de apostasia, filho da perdição. Quem? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando eu ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já é mistério da injustiça, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação e do Espírito e fé da verdade,
para o que pelo nosso evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por parábola, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa obra. Então nós vemos aqui, o espírito do anticristo é diferente de anticristo. O espírito do anticristo não é o anticristo em si, mas sim espíritos que se infiltram nas eras, nas gerações e até dentro da igreja para se opor ao conhecimento da verdade, para se opor à palavra de Deus. O espírito de anticristo é um espírito de rebelião. São aqueles que se rebelam contra as autoridades. São espíritos que se levantam contra autoridades estabelecidas por Deus e querem usurpar uma autoridade verdadeira. Tem que se travar uma batalha espiritual revestido, porque é o típico tipo de casta de demônios que só sai com jejum e oração. Com jejum e oração. Temos que estar repreendendo esse espírito. E no grego é anticristos. Anticristos, anti é oposto, contra, resiste, direção oposta. Christos, ungido de Deus. Então o espírito de anticristo é aquele que se opõe ao ungido de Deus, que se opõe contra a unção de Cristo, contra a unção do verbo, contra a palavra de Deus. O espírito de anticristo é aquele que se opõe à verdade da palavra. Então, nós precisamos trazer à memória, ou entender o chamado, simbolizar um chamado, e agora precisamos entender que o espírito do anticristo, ele vai lutar contra o chamado de Deus, ele vai lutar contra a palavra de Deus, contra a autoridade de Deus. E no Antigo Testamento, a gente vai ver alguns exemplos desse espírito de anticristo atuando. Êxodo capítulo 29, por exemplo, Êxodo capítulo 29, dos versos 4 a 7, nos diz assim: Então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e os cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a cabeça e o ungirás. Nós observamos aqui, tinha toda uma tradição, tinha toda uma regra para a unção sacerdotal, para a unção que vinha de Arão. Eles tinham que vestir a veste, porque a unção que estava na veste que passava para a pessoa. E muitas pessoas queriam, na verdade, se levantar contra esses que eram ungidos do Senhor. Muitas pessoas queriam se opor contra esses que eram ungidos do Senhor. E o texto do Pentateuco vai mostrar muitos que resistiram à unção de Arão, muitos que se levantaram contra Moisés, que se rebelaram contra Moisés, e realmente foi um período difícil. E nesse período difícil, nós vimos o juízo de Deus acontecendo em cada um deles. Agora, havia regras, havia leis, havia uma ordem no Antigo Testamento que tinha que ser cumprida. Se quiser resgatar o temor do Senhor, tem que restaurar a ordem. Levítico capítulo 21, verso 10... E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite da unção, e que for sagrado para vestir as vestes, não cobrirá a cabeça, nem rasgará suas vestes, e não se achegará a cadáver algum, nem por causa de seu pai, nem por causa de sua mãe, se contaminará, e nem sairá do santuário, para que não profane o santuário do seu Deus, pois a coroa do azeite da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Então tinham que cumprir, tinham que obedecer às normas, às regras, tinha que obedecer aos padrões, ao protocolo estabelecido por Deus, para que pudesse estar de acordo, alinhado ao que Deus tem.
Na tipificação de Jesus, ele é o cabeça, nós somos membros do corpo. Qualquer membro do corpo tem que estar alinhado com o cabeça para fazer aquilo que o cabeça determina, para fazer aquilo que o Senhor, o Santo, quer que seja feito. Ele é o Senhor, Ele governa, Ele tem todo o poder, toda a autoridade. E se estamos alinhados com Ele, vamos fazer aquilo que Ele nos estabeleceu para fazer. É Deus que coloca cada um no corpo como Ele quer. O olho, alinhado ao cabeça, enxerga. A boca alinhada ao cabeça, fala. O ouvido alinhado ao cabeça, ouve. Nós precisamos resgatar essa obediência para vivermos o melhor que Deus tem e restaurarmos a autoridade espiritual. Pai de amor e Deus bendito, te louvamos por essa palavra, te agradecemos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade. Repreendemos e resistimos a todo espírito de rebelião, repreendemos e resistimos a todo espírito de anticristo, ó Pai, que quer se levantar contra a tua palavra, que quer se levantar contra a tua verdade. Tem misericórdia das nossas vidas, guarda-nos, ó Pai, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia, batiza-nos no arrependimento, batiza-nos no temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, para que possamos resgatar a autoridade e estabelecer o seu reino na nossa geração, no nome precioso de Jesus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós estamos gravando apenas 2 aulas para não ficar tão extenso, 2 aulas por dia, primeira e segunda parte. Pode ficar até um pouco mais extensa do que uma semana, mas online tem sido mais eficaz ouvirmos apenas 2 aulas. Então talvez a matéria dê um pouquinho mais que 5 aulas, porque são apenas 2 aulas de 40 minutos, então vai estender um pouquinho mais, mas vale a pena. Se esforce, dedique, persevera, não desista não. Fique firmado aí na vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, e que o conhecimento possa trazer libertação e você possa viver e estabelecer o reino de Deus para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima aula.